Então, nós começamos semana passada a ver a santificação na vida cotidiana. Então, a doutrina, ela é para ser colocada em prática, para viver a doutrina. Então, por que a maioria das pessoas não vivem como crentes? Porque não conhece a doutrina. Essa é a verdade. O próprio autor, ele tem uma frase que eu nunca esqueci. Eu acho que você também não deve esquecer. Verdade que não se vive é verdade. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Então, se eu não estou vivendo, é porque eu não creio. Ponto. E hoje nós vamos à noite falar por causa de que disso? Hebreus, ele dá essas respostas para nós aqui, justamente porque é um alerta. Isso é um problema gravíssimo. Que às vezes a gente fala solto e as pessoas não acreditam, né? Mas hoje nós vamos ler nas Escrituras esse problema, esse alerta, e aonde ele leva. Hebreus responde para nós. Então, a santificação na vida cotidiana. Então, nós vimos que a justificação é um ato exclusivo de Deus, é Deus nos declarar justos, Ele imputa a justiça dele a nós. Então, a justificação e a santificação andam juntos, de sorte que a justificação é um ato de Deus, é Deus quem salva, é Deus quem dá vida. Mas na santificação, que é o segundo ato da salvação, aí eu e você participamos. Aí por isso que nós vimos a graça de Deus envolvida, o Espírito Santo nos dando poder. Então você participa 100% da coisa. Você está atuando 100%. Por isso que Paulo vai mostrar para mim e para você: desenvolvei a vossa salvação. Por isso que o último slide da primeira parte é paciência. Por quê? Porque Deus está nos conformando à imagem dele. Aí a gente falou que a santificação é o Criador numa tela, que somos eu, somos nós, e ele está conformando a imagem dele a nós. Eu trouxe essa imagem aqui, que é desse artista que pinta a própria imagem. Então, guardadas as devidas proporções do exemplo, mas é isso aqui, é Deus pintando em nós o próprio retrato, a imagem dele. É por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós estamos sendo conformados à imagem de quem nos salvou. Então, a finalidade de Deus, com tudo que acontece na minha vida e na sua, é Deus está pintando o caráter dele, a santidade dele em nós. É por isso que quando Paulo vai dizer que tudo é tudo, então nada acontece na sua vida por acaso. Existe um Deus, um artista, um criador, que ele tem uma intenção não revelada na minha vida e na sua, mas ele tem uma intenção revelada nas Escrituras, que é salvar o seu povo. Então, no macro-universo, nós sabemos o que Deus está fazendo. Mas as partes, como ele está executando, a gente não entende e não tem problema, confiando no nosso Deus que está nos conformando à imagem dele. Aí eu vou dar o resumo aqui. Aí, ele falou que tem um problema nisso. Quem lembra qual que é o problema? Você ia falar, Júnior? Achei que você se ameaçou aqui. Ah, você não estava, né? Não estava na aula, não? Ei, Beatriz. Fala, Beatriz. Então, assim, ele fala qual que é o problema nosso hoje no processo de santificação. Ele vai falar que é a satisfação. Eu e você estamos muito satisfeitos com a maneira como nós vivemos a vida dentro da igreja. Nós estamos muito satisfeitos com a quantidade de leitura bíblica, nós estamos muito satisfeitos com a quantidade de oferta, nós estamos satisfeitos com a quantidade de culto que a gente participa. A gente está muito satisfeito com a vida que nós temos em Deus. Então, ele vai dizer que esse é o problema. Porque essa nossa satisfação com as coisas faz com que está tudo bem, obrigado, e você conforma o cristianismo do jeito que você quer, vive a vida do jeito que você quer, e está tudo muito bem, obrigado.
E Deus, ele está insatisfeito, porque a obra dele ainda não está pronta na minha vida e nem na sua. Então a insatisfação de Deus é nos conformar à imagem dele, e ele está fazendo isso. Mas enquanto Deus está insatisfeito, porque a obra dele ainda não está completa e ele está fazendo, eu e você está muito satisfeito, está tranquilo. E aí, como nós participamos desse processo, a gente está muito bem, obrigado. E isso é um problema grave. Essa nossa satisfação. Por isso que eu estou falando para vocês que nós precisamos de orar para que Deus gere insatisfação em nós. Insatisfação com a maneira que nós vivemos o cristianismo. Porque, meus irmãos, nós podemos estar sendo enganados por nós mesmos, achando que Deus está se agradando de nós, achando que Deus está dando um ok para nós, porque talvez a vida está tranquila, mas Deus está insatisfeito conosco. Eu estou vendo, né? Eu fico sozinho lá em casa, eu arrumo uma série para assistir. Aí eu comecei a ver The Chosen de novo. E assim, é muito interessante você ver, né, a arte, ela tem esse poder de comunicar a coisa de maneira, né, bem real. Então você vê a cegueira dos fariseus com relação a Jesus. E eles estão convictos, defendendo aquilo que eles acreditam. E o Messias está diante deles, o próprio Deus encarnado está diante deles, ele está ensinando, ele está falando, e a dureza do coração, a satisfação deles com aonde eles chegaram, faz com que eles façam coisas que não deveriam, e a cegueira do coração deles façam com que eles não percebam que o Messias chegou. Né? Então, às vezes, nós podemos estar assim. Aí, nós falamos sobre nos satisfazer, entendendo que a obra de Cristo tem que ser a nossa obra. Então, qual que é o projeto da minha vida? Tem que ser o projeto de Deus, que é nos conformar à imagem dele. Aí a gente falou sobre circuncidar o coração, que é o quê? Aquilo que Deus deseja e eu desejo é uma coisa só. Circuncidar o coração é você dispor seu coração em obedecer à palavra de Deus e não questionar. E é lógico, o não questionar aqui não é você tapar o ouvido e alguém, mas é você, com a clareza que é o texto bíblico, quando você entende o que Deus quer, não questionar, porque às vezes nós queremos, não, Deus, eu acho que você errou. Por isso que Romanos vai dizer, quem és tu para discutir isso com Deus? A gente ainda não entendeu essa distinção criatura e criador. Então nós precisamos de fazer da obra da nossa vida a obra de Deus. Por isso que nós buscamos o reino dele, não o nosso. Então a gente falou desse problema. Então o seu propósito é nosso propósito, sua obra é nossa obra, e o seu objetivo para nós precisa ser o nosso objetivo para nós mesmos, ou seja, santidade, parecer com Cristo. Essa que deve ser a finalidade da minha vida e da sua. E aí ele colocou aqui os frutos do Espírito, de Gálatas 5, aí a gente parou aqui no slide 78. Aí ele fala, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então observa, eu e você participamos do desenvolvimento da nossa salvação, que é a santificação. E aí, nós fazemos da obra dele um temor e tremor a nossa própria obra. Porque ele, presta atenção, ó, o Espírito habita dentro de mim e de você, e ele está trabalhando em nós, trabalhando para nos transformar de maneira radical. E aí, eu e você temos que nos alegrar, sabendo que o que ele está fazendo deve ser também aquilo que nós estamos fazendo. O desejo dele deve ser o nosso desejo. E nós devemos entender isso e fazer desse processo uma caminhada alegre, não triste.
A gente vai caminhar mais, vocês vão entender, né? Então, e onde é que nós fazemos essa obra? Aonde essa obra da santificação, ela acontece? Aonde quer que estejamos. Cada dia, cada situação, cada local, cada relacionamento, cada novo desafio, cada provação e cada decisão é uma oportunidade de dar mais um passo no caminho que leva à semelhança de Cristo. Então observe, o objetivo é claro. O que não está claro, talvez, é se nós faremos do objetivo de Deus o nosso objetivo. O que não está claro, talvez, para você, é se você vai fazer do objetivo de Deus, que é te moldar à semelhança dele, a sua forma de viver. Mas Deus deixa claro aquilo que Ele quer para nós, né? Então aí a gente precisa de perguntar: vamos nos acomodar no típico cristianismo passivo, em que a nossa fé parece mais vibrante durante 2 horas a cada domingo? Tem gente que na igreja você fica até com inveja. Você queria cantar, adorar, levanta a mão, tem uma expressão, presta atenção, mas acabou, é só aquelas 2 horas. Aí ele desliga, tira a roupa de crente e vai viver a vida. Aí parece que hoje tem 2 pessoas aí. Então, veremos a santificação como um fardo a suportar ou como uma gloriosa bênção da graça divina? Buscaremos ser santos todos os dias, em tudo que pensarmos, desejarmos, fizermos e dissermos em todas as situações e relacionamentos da nossa vida? O prazer de Deus significará mais para nós do que prazeres mundanos e momentâneos? Então observa, você tem que decidir, você tem que abrir mão, você tem que aceitar, você tem que se colocar no caminho e, como se diz, pôr marcha. Pôr marcha. Decisões que eu e você temos que tomar. Então, se você levar a sério, né, a pauta, o programa da mudança de Deus, fazendo do trabalho santificador dele o seu trabalho, da sua vida espiritual, você será grato, principalmente pela igreja. Porque lembra, temos ferramentas e meios de graça para que a nossa santificação aconteça. Não, vamos devagar, não existe cristão vibrante e em constante amadurecimento e orientado para o ministério sem o quê? A igreja local. Então, observa. Tudo é amarrado. Não tem como você ser esse crente que cresce progressivamente sem o ministério da igreja local. Então, a igreja, no processo de santificação, ela é essencial. Então, o ministério da igreja é uma ferramenta importante nas mãos do Redentor para continuar avançando na obra salvífica que Ele iniciou em nós. Se você reconhece em si mesmo a presença e o poder do pecado remanescente e reconhece com humildade que precisa crescer à semelhança de Cristo, então está confessando sua necessidade de tirar proveito de tudo que a igreja lhe oferece. Observa, não existe crente sem igreja. Não existe. Crente que não está rolado, participando, atuante, não é crente. Não tem como eu amar você e odiar o seu marido ou sua esposa. Não tem como eu querer me relacionar com você, ter você em autoestima e desprezar sua esposa. É isso que as pessoas fazem. Eu amo demais Jesus. Até a Bruna Marquezine falou isso no podcast. Eu amo Jesus. Jesus é legal pra caramba. O que estraga em Jesus é ela até falou, é o fã-clube dele. Olha a falta de sabedoria, de conhecimento da pessoa.
Quando você despreza, presta atenção, quando você despreza qualquer coisa que Deus deu, você está desprezando o próprio Deus. Então, quando nós desprezamos a palavra de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus, nós estamos desprezando ao próprio Deus. Por isso que ele vai dizer, quando você ajuda um pequenino, você está me ajudando. Mas quando você nega alguma coisa para um pequenino, é para mim que você está negando. Então, acontece isso em todas as coisas. Então, a igreja, meus irmãos, ela é essencial. Olha o que Paulo vai escrever para nós lá em Efésios. Ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Tá, aqui no verso 12. Ó. Então, para que tem esses ministérios? Para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento, para o crescimento, para o processo de santificação, que é isso tudo. No 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí no 14, para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que o induzem ao erro. Então observa, a igreja tem esse papel fundamental para te nutrir, para te ensinar, para te exortar, para te consolar, para te amadurecer nesse processo, para que outras pessoas más, o diabo, não te induza ao erro. Então, você caminhar paralelo à igreja é caminhar sozinho, é caminhar sem Cristo. No 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então observe, quem que é o cabeça? Nós somos o corpo. Cada membro está fazendo alguma coisa. Não existe um corpo sem cabeça. E nem existe uma cabeça sem corpo. Porque é isso que as pessoas às vezes pensam. Não, eu sigo a Cristo. Mas cadê o corpo? Não está ligado no corpo, você não está ligado na cabeça. Não existe não existe uma mula sem cabeça. Então, é lógico que nós não podemos explorar o texto aqui com profundidade, nós nem temos tempo para isso, mas Paulo aqui ele aponta essa necessidade da santificação, que é um desafio na minha vida e na sua todos os dias. E são atendidos pelo ministério da igreja local. Ele deu pastores, ele deu mestre, ele deu evangelista. Então esses dons são os dons da palavra, os dons de ensino para instruir o povo de Deus. Então, como crianças, meus irmãos, recém-nascidas, após o nascimento, nós devemos amadurecer e crer e crescer continuamente. Já até passou aqui sem querer. Então, todos nós precisamos do ensino público e da pregação da igreja. Não apenas para nos tornar mais maduros em nossa compreensão das verdades do Evangelho, mas também para aumentar a nossa capacidade de aplicar essas verdades em nossa vida cotidiana. É por isso que nós precisamos de participar do culto público. É uma ordem do Senhor, é um meio de graça, é o culto. Então observa, quando você despreza o culto, você está desprezando o próprio Deus, que ali colocou elementos para comunicar comigo e com você. Ali Deus fala através da palavra, nós respondemos através da oração, ali nós cantamos ao Senhor, Ele fala através da pregação, Ele impetra a bênção. Então observa, desprezar isso é desprezar o próprio Deus, é desprezar as bênçãos, as dádivas de Deus nesse processo contínuo e progressivo. Então eu e você, meus irmãos, precisamos cantar as verdades do Evangelho, não apenas em nosso próprio coração, mas para os ouvidos
e coração dos outros. Por isso que o culto público existe, por isso que existe o canto congregacional, por isso que nós cantamos as Escrituras, porque as pessoas na comunidade da fé cantam para que os outros ouçam as vozes uns dos outros. Então nós precisamos de leitura pública da palavra de Deus para sermos lembrados da autoridade, sua suficiência e sua sabedoria. Por isso que nós abrimos o culto com a leitura bíblica. A gente nem precisa de explicar. Por isso que às vezes eu falo, se você quiser fazer uma abertura de culto, não tem problema. Você não precisa de explicar o texto. Porque a leitura pública no começo do culto é Deus chamando o povo para o culto. Ela é suficiente. Você não precisa de explicar. Você só lê e ora. E você e eu precisamos de estar presente nessa dinâmica. Crer na autoridade das Escrituras. Por isso que, para mim, a doutrina mais fundamental do cristianismo é a doutrina da palavra de Deus. Porque se você não crê que a Bíblia é o que ela diz ser, acabou o cristianismo. Pode ir embora. Porque se você não crê em tudo aquilo que a Bíblia diz, não serve para nada. Você vai ficar pegando coisas que você acha, que outros dizem, e vai montar um cristianismo próprio. Isso é terrível. Então nós precisamos da comunhão ministerial mútua do corpo de Cristo. Ser lembrados que a nossa caminhada é um projeto comunitário, onde vivemos uma caminhada de amor sacrificial, vivendo uns com os outros. Então, a comunidade é isso, é uns aos outros, é exortar, ser exortado, consolar, ser consolado, caminhar junto. Mas nós, parece, e eu converso com os pastores, e essa é uma dificuldade de todos os pastores hoje contemporâneos e de todas as igrejas hoje. Há uma dificuldade do povo se unir, do povo caminhar junto. É uma dificuldade. Não é só local, não, é internacional, universal. As pessoas não querem se relacionar, não querem abrir a vida, as pessoas não querem nada. Querem que você adivinhe que elas não estão bem, querem que adivinhe que... E como? Por quê? Porque caminham paralelo à igreja. Vem aqui, senta e vai embora. Vem aqui, senta e vai embora. Vem aqui, senta e vai embora. Vem aqui, dá até para fazer um rap. E aí, meus irmãos, lembra, no processo de santificação nós estamos falando muito isso. Nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores quebrados, ajudando pecadores quebrados. O problema é que nós olhamos para o outro e achamos que ele é perfeito. E aí o que ele não está fazendo para mim é porque ele não gosta de mim ou porque ele não está me enxergando. Não! Está todo mundo cheio de problema, por isso está tendo que caminhar junto. E tem que ter uma disposição de estar junto, de querer. Né? Eu estava vendo o post que você colocou lá do Gran Conato, e ele falou um negócio que eu achei interessante. A maioria dos amigos nossos, íntimos, são crentes. Então observa, talvez nós caminhamos com a grande maioria de pessoas dentro do nosso círculo de relacionamento que não são da comunidade da fé. E tem problema nisso? Tem e não tem. Porque se você está se relacionando com essas pessoas para ser luz e sal, amém, continue. Mas se você tem essa comunidade paralela, tem alguma coisa errada. Aí você caminha paralelo ao corpo de Cristo e quer que o corpo de Cristo esteja atento. Meu irmão, não dá, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos nossos próprios problemas. Então nós precisamos de exemplo, sabedoria, da repreensão e do encorajamento dos irmãos e irmãs maduras que entendem o que é viver como filhos de Deus nesse mundo caído. Você entende? Por que nós temos que caminhar junto? Você já viveu coisas que eu não vivi, você tem experiências que eu não tenho, você pode me encorajar, você pode me exortar, mas observa, nós gostamos de caminhar sozinho. A gente só pede oração para doença, você já reparou? Desde quando a gente colocou o boletim para rodar, eu pergunto, alguém tem alguma oração para colocar no boletim? Ninguém tem. Olha que bênção, ou é maldição, não sei. Ninguém tem oração. Aí quando tem doença, aí tem oração. Você observa? É porque nós não entendemos que tudo é de Deus. Você vai vender uma casa, é de Deus. Você vai comprar um carro, é de Deus. Você vai trabalhar,
lavar é de Deus, você vai cozinhar é de Deus, tudo que você vai fazer é santo. Mas não, nós dividimos essas partes da nossa vida. Nós não pedimos conselho para a igreja, vamos fazendo tudo de qualquer jeito. E dentro da comunidade da fé tem pessoas maduras que podem te orientar, que podem te conduzir em sabedoria bíblica, mas não. Aí depois não adianta você chegar, ai, deu errado, o que eu faço? Vou fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Nós vivemos num mundo quebrado e algumas coisas que nós fazemos e erramos, talvez é irreversível. Por quê? Porque nós decidimos no nosso coração caminharmos paralelo ao corpo de Cristo, paralelo à igreja. A coisa mais simples do mundo, por exemplo, que os crentes fazem é orar abençoando a comida. Mas isso talvez ficou tão automático que virou uma prática de reza. Para ser obrigado a... Não! É entender que você está comendo pela graça de Deus. E aí você tem negócio, você vai vender alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, você vai fazer qualquer coisa. Senhor, eu vou fazer isso, eu estou pensando em fazer isso. É prudente, me dê sabedoria, fale ao meu coração. Você faz isso? Não! Por quê? É porque você vive igual um cavalo indomável. Você lembra Jeremias falando que como cavalos de guerra, assim são eles para o pecado? Abaixa a cabeça e entra, sem pensar. Então nós precisamos de nos doar sacrificialmente, proclamar o Evangelho, viver os sacramentos que fortalecem a nossa fé. Então observa, a igreja é essencial. Tudo isso são mandamentos, ordenanças, meios de graça, e nós damos de ombro. Portanto, se você leva a sério o processo de santificação contínua, não seja apenas grato por sua igreja, não seja um mero frequentador, doe-se à sua igreja. Encontre maneiras de usar seus dons em sua igreja e não deixe que as imperfeições dela desencorajem você. Lembre-se, sua igreja é construída de pessoas exatamente como quem? Como você. O problema é que a nossa avaliação é assim, ó. Para mim, misericórdia. Para o outro, juízo. Aí você acha que você é um bom crente, o outro é um péssimo crente. Você acha que você é santo, o outro é um ímpio. Mas não, meu irmão, todos nós somos do mesmo jeito. Nós temos os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas lutas. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos nessa caminhada, lutando contra a carne, matando todos os dias os nossos desejos pecaminosos. Então a importância da igreja é de nos fazer crescer na graça, de forma clara e poderosa. E isso é declarado nas palavras de Paulo. Ó, o que ele vai escrever para Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha como que ele retrata a igreja. Coluna, baluarte, fundamento, o que sustenta. Então, se a igreja é coluna e fundamento da verdade pela qual Deus nos santifica, então não há crescimento na graça sem o impacto da vida e do ministério da igreja em nosso coração. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos de amar a igreja. Amar a igreja. Eu e você fazemos coisas porque amamos essas coisas, e isso é esperado de nós na igreja e nós não fazemos. Vou dar o mesmo exemplo sempre, que ele é o melhor. Eu e você temos filho. Quem não tem filho vai entender isso mais ou menos. Quando o nosso cônjuge pisa na bola comigo e com você, se a gente pudesse matar, a gente matava. Mas o incircunciso dos nossos filhos peca contra nós em rebeldia, fala o que não deve, nos desrespeita, e você vai lá e dá um abraço e um beijo. É assim ou não é? Dia após dia. E Deus falou assim, seja submissa a seu marido, ame
ame a sua esposa e crie um filho na admoestação do Senhor. Olha para você ver, mas o que você faz? Você canaliza tudo aquilo que Deus colocou no objeto do seu amor, que é o seu filho. Porque talvez você tenha medo de perder o amor do filho, talvez... tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas não é o caso. Então observa, é a mesma coisa. O seu filho faz coisas terríveis, dignas de surra, e não a surrinha, não, surra daquela assim de PM. E você tranquilamente vai lá, estende o braço, abraça, beija, paga a conta com um sorriso no rosto. Na igreja não. Ninguém pode pisar no seu carro. Se alguém falar torto para você, acabou. Não tem mais. Então observa, você já faz isso. O problema é que o objeto do seu amor está errado. Não é Cristo. Essas coisas. Entende o que é ídolo do coração? Ídolo do coração é isso. Nós colocamos um amor no lugar onde não deveria. Vamos embora. O segundo ato. A santificação fornece um novo modelo e propósito ao casamento, à criação de filhos e à amizade, ou as amizades, né? Então, às vezes, meus irmãos, o plano de Deus, ele é um mistério e às vezes ele é confuso. Mas, em regra, o que Deus planejou para nós é diferente de qualquer coisa que eu e você teríamos planejado para nós mesmos. O plano de Deus para nós, talvez a maioria das vezes, nos frustra. Então, é assim, é o casamento, a criação de filhos e a amizade. Às vezes nós não entendemos o porquê que Deus faz algumas coisas. Deus, meus irmãos, às vezes faz coisas comigo e com você que nos deixa assim, confusos, coisas que eu e você não escolheríamos, se pudéssemos. E assim é no casamento, na educação de filhos, nas amizades. Então, por que Deus colocaria esses relacionamentos abrangentes e pessoalmente tão exigentes no meio do processo incompleto, mais importante, no meio do processo incompleto mais importante do mundo, que é a santificação? Você parou para pensar? Eu e você precisamos de nos santificar, de crescer, de nos transformar, e no meio disso tudo tem esses relacionamentos que são extremamente importantes. Então a única maneira de entender o plano de Deus para nossos relacionamentos é entendendo que Ele tem para esses relacionamentos um propósito muito maior, muito melhor, do que serem apenas um meio de experimentarmos felicidade relacional. Se o único propósito para esses relacionamentos fosse conforto, prazer e tranquilidade, tudo seria um fracasso total. Então observe, talvez a maneira que nós olhamos para esses relacionamentos é o que deixa nos frustrados, porque nós não entendemos o que Deus quer e não entendeu que isso é uma ferramenta de Deus na nossa santificação. Então, na verdade, o objetivo final de Deus para nossos relacionamentos é que sejam ferramentas poderosas e eficazes na obra de morte e vida da santificação. E aí, não tem nada melhor do que um casamento, um filho e amigos para nos esfolar, para nos amolar, para nos fazer crescer, né? Esses relacionamentos são excelentes para isso. Porque a finalidade desses relacionamentos não é para que nós sejamos felizes e eles nos completem. Não! Eles são ferramentas, lixas na nossa vida. Então, o objetivo de Deus é produzir algo mais belo e mais profundo do que apenas felicidade pessoal e temporal. Devemos encontrar alegria nesses relacionamentos, mas o propósito de Deus é muito maior que a nossa felicidade. Ele deseja a nossa santidade. A finalidade de Deus com esses relacionamentos não é a sua felicidade, é a sua santidade. Relacionamentos em que as pessoas estão comprometidas a crescer à semelhança de Cristo tornam-se mais pautados em servir, amar, perdoar, compreender e unir. E por serem assim, as pessoas neles envolvidas se tornam mais felizes. Então, meus irmãos, é nesse contexto confuso de um pecador vivendo ao lado de outro pecador que os pecados do coração
e das nossas mãos ficam expostos. Se você for sincero na avaliação, quando alguém perguntar quem é você, quem é seu cônjuge, nós iríamos conhecer outra pessoa que não é aquilo que a gente vê. Se observa por que dos 80 alertas de Deus contra o julgo desigual? Porque se imagina, se eu sou crente, tenho consciência disso, escolho alguém que não tem a mesma fé que eu, isso que já é difícil com crente, vira uma desgraça. É terrível, porque no processo de santificação, que é doloroso, se não tem um outro crente do outro lado, que está disposto a crescer, perdoar, exercer misericórdia, meu irmão, você vai ter a pior vida do mundo. Essa é a verdade. Então observa por que a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente falou que no processo de santificação lá atrás, a lei de Deus, ela já nos protege agora. Por isso que é importante. Então é no fardo de viver como uma pessoa menos que perfeita que aprendemos a amar como Jesus amou. E à medida que aprendemos o que significa conceder graça a outra pessoa, passamos a entender e a estimar mais profundamente a graça que nos foi dada. E esses relacionamentos expõem o egoísmo e a rebeldia de nosso coração. E ao fazê-lo, expõe a profundidade de nossa necessidade de tudo que é nosso em Cristo. É isso. Às vezes nós nos protegemos de intimidade nos relacionamentos, é porque as pessoas vão conhecer quem eu sou. É por isso que tem algumas pessoas que vivem uma certa distância, porque perto demais você vai descobrir quem é o verdadeiro eu. Mas é nesse processo que nós desenvolvemos a graça de Deus, de amar aquele outro que não é perfeito, como eu também não sou perfeito. Perdoar, caminhar a segunda milha. Então a complexidade, meus irmãos, desses relacionamentos é algo de Deus. Relacionamento é algo complexo. É por isso que quando você vê autores querendo, por exemplo, só para lembrar, o cara Gary Chapman escreve 5 linguagens do amor. Ele é simplista demais, não? Porque um gosta de atos de serviço, outro gosta de toque físico, outro gosta de palavras de afirmação. Aí dá a impressão que ele matou o ser humano. É isso. Pronto, resolveu os problemas do nosso relacionamento. Aí vem um outro e diz, não, porque um é colérico, o outro é fleumático, o outro é melancólico, o outro é... você está entendendo? É você simplificar algo extremamente complexo. O ser humano é complexo, o relacionamento é complexo. E é isso que essas pessoas fazem. Tentam dar uma resposta simplista para um problema complexo. Por isso que falha, por isso que fracassa. E aí a gente reduz quem o homem é. Então, meus irmãos, não é um erro divino, mas sim a intenção divina. Deus sabe quem somos e conhece o mundo em que vivemos. Deus sabia com quem nós viveríamos, sabia das provações que isso traria e sabia que usaria isso para continuar a formar em nós o caráter do nosso Salvador. Olha, Deus sabia de tudo. Deus sabia. E Deus vai usar o seu casamento, os seus relacionamentos, os seus filhos, a sua comunidade, para que a santificação aconteça. E é nesse processo, nesse lugar onde Deus te colocou, que Deus vai te moldar. Deus vai te fazer crescer. Deus não errou. Deus não errou. Então a obra redentora de Deus em nós santifica os nossos relacionamentos, chamando-os para um propósito maior do que a mera alegria relacional horizontal. Nós precisamos de entender isso. Os nossos relacionamentos não é só para nossa alegria nessa terra. É para Deus nos moldar, Deus nos transformar. E nada melhor do que filhos e casamento. E amizades. Não é? Isso é maravilhoso. Então a doutrina, meus irmãos, da santificação faz outras coisas nos nossos relacionamentos. Ela nos abençoa com um modelo muito melhor. Por quê? Porque eu e você, nós temos uma visão fragmentada da vida
nós temos uma visão parcial. E a doutrina da santificação, ela corrige isso em mim e você. Porque assim, ó, eu e você, o que é a visão fragmentada da vida? Eu vou te perguntar, como é que você está? Você está feliz? Você vai olhar para hoje. Não, hoje eu estou bem. Não, a vida está boa hoje. Aí amanhã acontece alguma coisa, aí você está igual, ó céu, ó dia, ó azar. Então assim, essa visão fragmentada de que o bom é o que você está vivendo agora, a doutrina da santificação, ela corrige isso. Porque às vezes hoje você não está bem porque você brigou, mas hoje você está bem porque deu tudo certo. Está tudo dando certo. Hoje você se sentiu amado, você se sentiu valorizado, o outro não. Então observa, a doutrina da santificação, ela corrige isso. Ela corrige isso. Então muitas pessoas tratam seus relacionamentos como uma série de momentos úteis, felizes ou dolorosos. E elas não têm um modelo de longo prazo, nem paciência e a perseverança que esse modelo exige. Então se nosso casamento, a forma como criamos filhos, nossas amizades, são ferramentas importantes nas mãos daquele que está constantemente trabalhando para nos moldar à imagem de Jesus, devemos ter um modelo de santificação progressiva para esses relacionamentos. Então vamos aqui, vamos entendendo, que a gente vai passando. Ó. Como somos pessoas em processo, lembra, eu e você estamos em processo de santificação. Nossos relacionamentos também estão em processo. O que quero dizer é o seguinte, como somos pessoas, ou como somos menos que perfeitos, mas temos potencial para mudanças significativas, nossos relacionamentos serão menos que perfeitos, embora tenham potencial para mudanças. E como a mudança pessoal não é um evento isolado, mas sim um processo, a mudança em nossos relacionamentos tenderá a também ser um processo. Porque Deus é compreensivo, paciente e compassivo quando somos fracos e falhamos. Então, devemos ser assim também uns para com os outros. Santificação é um processo, eu e você estamos em transformação, nós somos imperfeitos, nossos relacionamentos também estão em transformação contínua e o nosso projeto não é fragmentado e momentâneo. Então a nossa santificação ela é um processo e um plano a longo prazo. Então se Deus, que é o autor disso tudo, tem paciência, é compassivo, quando eu e você falhamos, é assim que eu e você devemos ser quando os outros, o cônjuge, os filhos e os amigos, a igreja ou todas as pessoas fazem do mesmo jeito. Então, se Deus não nos joga na cara a necessidade de crescer, logo nunca devemos fazer isso uns com os outros. Se Deus não está disposto a desistir de nós nesse lento processo de transformação pessoal, então também não devemos desistir uns dos outros. Então, meus irmãos, a finalidade do casamento, a finalidade da paternidade e da amizade nunca será aquilo que o mundo vende. A finalidade desses relacionamentos não é a sua felicidade, não é a sua alegria, não é a sua completude. Não, você não casa para ser feliz e nem casa para fazer feliz. Você casa porque Deus colocou alguém na sua vida. Você tem filhos porque Deus colocou mais alguém na sua vida. Seus relacionamentos são pessoas na sua vida e contribuem para um processo de transformação sua e deles na imagem e semelhança de Cristo. É por isso que o mundo vai dizer essas coisas, mas ele não entrega. Ele diz, mas ele não entrega. Então assim, em qualquer instante do nosso casamento, o propósito maior não deve ser paz momentânea, mas sim que esse instante nos ajude a dar mais um passo para fazer do caráter de Jesus o caráter do nosso casamento. Entende? Por que tem que ser dois crentes? Se não for dois crentes, dá mais problema do que já dá problema. Então o propósito da paternidade não é você fazer tudo o que pode em determinado momento para que seu filho faça o que você quer que ele faça. Não. Seu propósito deve ser dar mais um passo para responder a seu filho como Cristo faria e dar ainda outro passo para ajudar essa criança a saber quem ela é e o quanto precisa da sabedoria e da graça do Salvador.
Então, o propósito da amizade não é finalmente encontrar o tipo de amigos que você sempre desejou ter, mas sim ver esses relacionamentos como meio de Deus promover o bem espiritual a longo prazo, tanto deles quanto os seus. Então, se nossos relacionamentos são uma ferramenta que Deus está usando ativamente para nos transformar daquilo que somos, naquilo que a graça nos dá potencial para ser, nossos relacionamentos precisam ser caracterizados pelo sacrifício, o quê? Pessoal, na paciência e na perseverança. Então, meus irmãos, se no processo de santificação Deus nos perdoa várias vezes, então é assim que nós devemos agir uns com os outros. Se quando nós caímos, Deus nos levanta e Deus nos oferece oportunidade de novos começos, é assim que eu e você devemos fazer. Se nesse processo, aquele que começou a boa obra há de completá-la, se Deus nunca perde a esperança em mim e em você, é assim que eu e você devemos fazer aos outros também. Aqui vou fazer um adendo. Lembra, nesse processo nós estamos lidando com pecadores. Então há relacionamentos deste lado da eternidade, nos quais, por causa da traição do pecado, a confiança é tão terrivelmente quebrada que não há como continuar. Contudo, para a maioria de nós, a doutrina da santificação oferece o único modelo produtivo para como um pecador pode viver com outro pecador neste mundo arruinado. Então ela oferece uma maneira de entendermos a confusão que todos nós experimentamos, nos dá um objetivo pelo qual trabalhar, nos fornece uma imprescindível mentalidade de processo e nos apresenta qualidades de caráter que são vitais para esses relacionamentos prosperarem. Então isso aqui, meus irmãos, acontece por causa da dureza do coração, por causa de alguém com o coração endurecido pelo pecado, ao rompimento. Isso acontece. Esses relacionamentos que deviam ser um modelo de união, não são. Por isso que a doutrina da santificação, ela apresenta para mim e para você o quão imperfeito nós somos, o quão quebrado nós somos, e nós estamos caminhando na mesma direção. Então, a doutrina da santificação nos apresenta como um novo propósito e um novo modelo para todos esses principais relacionamentos de nossa vida diária. Então você provavelmente não obterá o que esperava e sonhou em seus relacionamentos, mas obterá algo infinitamente melhor. Você obterá o que Deus prometeu: santificação, parecer mais com Ele. Você não casou, teve filhos e se relaciona para ser feliz. Esses relacionamentos podem trazer sim para nós isso, mas o propósito de Deus primário é nossa santificação, nosso crescimento, nossa transformação. É nesses ambientes que nós exercemos o perdão, a longanimidade, a paciência. Os frutos do Espírito ficam evidentes e são tratados nesses ambientes, que são os ambientes mais propícios para a santificação. A doutrina da santificação promove santidade em tudo. Se Deus está trabalhando em sua obra contínua de salvação, em todas as situações, contextos e relacionamentos de nossa vida, então tudo é sagrado. Se Deus usa tudo em nossa vida como ferramenta de sua graça que transforma o coração e a vida, vivemos constantemente em solo sagrado. Se Deus usa até mesmo as menores circunstâncias em nossa vida para nos aproximar da semelhança de Jesus Cristo, até os menores momentos são espiritualmente significativos. Tudo que você faz, tudo que você é, aonde você vai, é solo sagrado, é como para o Senhor. Tem que glorificar Deus. Aonde você está, mesmo que num ambiente mais hostil, ali é o lugar que Deus te colocou
para que você seja sal e você seja luz. Tire da sua cabeça essa ideia de isso é secular, isso é santo. Não! Tudo é santo. Tudo é santo. Então a graça redentora de Deus nunca é interrompida. Seu amor santificador nunca faz uma pausa. Tudo é espiritual, tudo é sagrado, tudo corre na direção de Deus. Tudo tem um significado redentor. Tudo. Tudo em mim, tudo à nossa volta, Deus está redimindo. Então, meu irmão, nada do que você faz está isento de quem você é em Cristo. Nada. Você é filho, você carrega o Espírito dele dentro de você. Então, quando você vai pescar, quando você vai ler, quando você vai correr, quando você vai treinar, quando você vai cozinhar, até quando você vai namorar, aquele momento de intimidade, aquilo é santo, foi Deus quem fez. Então, quando você vai comprar, quando você vai vender, quando você vai trabalhar, quando você estiver ouvindo música, quando você estiver vendo um filme, tudo isso deve ser levado em consideração por quem você é. Então, eu escuto, eu vejo, eu participo de coisas e de lugares, não porque alguém diz que é santo ou não, mas é que se comunica a graça de Deus. Porque tem músicas belíssimas que não são da igreja. Na verdade, tem músicas muito melhores fora da igreja do que dentro da igreja, dependendo de alguns contextos. Então tem filmes muito melhores. Mas se você classifica em que... Eu conheci um cara uma vez que ele chegou no meu restaurante e falou assim: você é crente? Sou. Ah, então eu vou comer aqui, porque eu compro só nos crentes. Aí eu falei: vender não, né, miserável? Vender você vende para qualquer um, né? Porque se você fosse vender só para os crentes, você quebrava. Então observa a mentalidade. Eu só compro onde tem crente. Meu dinheiro só dou para crente. Por quê? Porque a mentalidade é dividida. Mas para vender não, porque para entrar dinheiro pode entrar de Satanás, de qualquer um, eu pego. Agora, eu ponho o meu dinheiro só... Olha para você ver. Isso é uma mentalidade mundana de alguém que não entendeu o Evangelho. Então, meus irmãos, em tudo que você faz, expressa quem você é. Você não deve esquecer, eu sou um crente. Tudo que você faz, expressa isso. Você tem que lembrar que Deus está trabalhando em você nesse processo contínuo, até a volta dele ou a sua ida para o céu. Então essa é a postura correta em tudo que você for fazer. Tudo que você for assistir, tudo que você for conversar, Deus está lá. Deus está lá, na pessoa do Espírito Santo. Você tem noção disso? Aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, Deus está lá. Então não haja como se algumas coisas não importassem ou como se a maior parte de sua vida fosse mundana e sem importância. Seu Redentor opera milagres de redenção em meio a momentos em que parece não estar acontecendo nada muito importante. Por causa de quem você é como filho dele, por causa de quem ele é como seu Redentor e por causa do que ele está fazendo em você e por você, sua vida é vivida em espaços sagrados. A sua casa é um espaço sagrado, onde você pisa é solo sagrado. Porque ali tem um crente, ali tem alguém que é alvo de Deus, alguém que possui o Espírito Santo de Deus. Então talvez muitos de nós vivemos totalmente diferente. Vivemos uma vida onde Deus é esquecido. Eu estou querendo dizer o que com isso? Às vezes a gente só lembra de Deus no domingo ou no dia do culto. Então a nossa vida cristã se restringe a só aqueles momentos. E agir assim, falhamos em viver conscientes da incrível identidade que nos pertence como filhos de Deus, da incrível realidade de que Deus realmente habita em nós e do estoque de bênçãos que é nosso e do processo redentor profundamente importante e contínuo em nosso coração e na nossa vida. Quando a gente faz essas divisões. Então observe o que Paulo vai dizer para nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não precisa nem de comentar o versículo, né? Ele é autoexplicativo. E observa, Paulo está colocando aqui num contexto de quê? De imoralidade sexual. Esse contexto que ele aplica o versículo aqui é num contexto de sexualidade. Então, trazemos glória a Deus quando vivemos tendo-o em vista, onde quer que estejamos. O que quer que estejamos fazendo e quando procuramos fazer do propósito redentor de Deus para nós, o propósito que molda nossa maneira de pensar e abordar tudo em nossa vida. É por isso que quando eu falo que às vezes você e eu esquecemos de Deus, é porque vai sair daqui da igreja, você vai chegar ali no mercado para comprar uma carne, você já esqueceu que você é crente. Você vai usar palavras que crente normalmente não deveria usar, você vai conversar coisas que crente normalmente não deveria conversar, você vai chegar em casa, você talvez vai ter posturas que você não deveria ter porque é crente, mas lembra, você esqueceu. Isso pode ser um traço de alguém que não tem o Espírito Santo. Então nunca há um momento sequer que você não seja alvo do amor redentor e da graça santificadora. Da eternidade passada, da eternidade futura, sua vida foi reivindicada como solo sagrado. Então como você poderia levar tudo isso em conta, sem cair de joelhos, meus irmãos, em admiração e em gratidão a Deus? Sabendo que Deus te comprou, sofreu o seu sofrimento. Tudo que é seu pertence a Ele. E tudo em você tem que apontar para Ele. Tudo. Tudo. Aqui eu tenho aqui 5 minutos no meu relógio. Outra parte. As dificuldades são uma ferramenta primária de santificação. Então nós falamos dos relacionamentos. Depois eu esqueci o que nós falamos, mas agora vamos falar das dificuldades. Dificuldade também é uma ferramenta na santificação. Olha aqui, o que Paulo vai dizer? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então a Bíblia nos confronta com o fato de que as coisas que gostaríamos de evitar em nossa vida são precisamente as mesmas que Deus usa para produzir o melhor em nós e por meio de nós. Deus frustra os nossos planos. Aquilo que eu e você pensamos, geralmente é aquilo que Deus... aquilo que a gente pensa que não queria, é o que Deus pensa que seria bom. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele está dizendo que Jesus, quando ele veio, é para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Você não viva para o seu reino, você viva para o reino dele. Você viva aí única e exclusivamente para ele. E aqui ele está apontando para nós aqui o DNA do pecado, que é o quê? O egoísmo. Porque você tende a olhar primeiro para você, as suas necessidades, a sua felicidade, o seu. E isso está no DNA do pecado. Você primeiro olha para você. Por isso que Jesus disse, ó, a Deus em primeiro lugar e o outro. Você não está nem na parada. Por quê? Porque você já tem que lutar com esse Deus, que é você mesmo. Então a gente vê isso aonde? No Éden. A desobediência no Éden teve relação ao amor de si mesmos. Por quê? Adão e Eva parou de olhar para Deus, parou de amar a Deus, parou de obedecer a Deus e começou a obedecer o próprio coração deles. Ah, esse negócio é bom. Então quer dizer que nós vamos conhecer? Deus está querendo então? Então o maior ídolo do nosso coração, ou o maior ídolo, é o ídolo do ego. Ele nos coloca no centro de tudo e faz com que a nossa vida seja moldada pelo que queremos, por como, onde, quando queremos e a quem queremos entregá-la. Se o egoísmo ainda vive entre nós, pelo fato de o pecado ainda habitar em nós, então há outro ídolo que temos a tendência de servir, que é o ídolo do...
Não está aqui, ó. Conforto. Eu olho só para mim mesmo, eu quero saber de mim mesmo, então eu olho para o próximo ídolo que chama outro ídolo, é o ídolo do conforto. Então eu e você, nós temos a tendência a uma vida boa e confortável. É assim, eu e você ficamos irritados quando o nosso conforto é mexido. Quando você tem que pegar uma fila no atacadão, porque você pagou R$10 no quilo do frango, e você fica irritado com aquela fila, você paga 10 conto no frango de 20, você fica 2 horas na fila do atacadão. Você gasta mais tempo na fila do atacadão do que comprando no atacadão. E não vão no atacadão cedinho ou de noitão. Está terrível o atacadão. Mas a gente fica irritado, por quê? Mexe no nosso conforto. A gente fica impaciente, a gente fica zangado. A menor dificuldade minha e sua, quando tira o nosso conforto, isso faz com que eu e vocês estejamos irritados. Se a gente dorme mal, a gente fica irritado, a gente desconta nos outros. A gente reclama de tudo, a gente murmura de tudo. Se está chovendo, está ruim. Se está calor, está ruim. Nós somos assim. A gente reclama do trabalho, porque o chefe é ruim, o salário é pouco. A gente reclama da igreja, a gente reclama do pastor, a gente reclama dos irmãos. A gente vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando. E observa, porque o ídolo do nosso conforto está sendo mexido. E o objetivo da nossa vida é que nós possamos parar com esse desconforto, não é assim? A gente quer conforto em todos os aspectos. Então é de se admirar, então, termos dificuldade em ser gratos pelo fato de as dificuldades em nossa vida serem a principal ferramenta da graça transformadora de Deus. Então, enquanto eu estiver no centro, lutaremos contra qualquer coisa que não seja confortável. E aí as reações não tem como mensurar, cada um reage do jeito. Por quê? Porque nós reagimos de acordo com o que a gente acha, e não de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a questão for o poder santificador das dificuldades nas mãos de Deus, meus irmãos, eu e você precisamos de fazer duas coisas. Olha para as dificuldades como bênçãos de Deus. E eu e você precisamos de fazer duas coisas quando isso acontece. A primeira, nós precisamos de confessar humildemente que muitas vezes valorizamos mais o conforto do que a graça santificadora. Por que às vezes as pessoas não querem se doar seus dons para trabalhar no ministério? Conforto. Quero descansar mais, quero me envolver menos. As pessoas gostam disso. Eu estou falando isso porque eu já senti isso. As pessoas gostam de estar em casa no domingo e falar assim, hoje tem culto. Não vou. Não preciso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma lá. Fui semana passada. É assim ou não é? Por quê? Você protege o seu conforto. Você não assume responsabilidades, por quê? Porque o seu conforto está protegido. Você quer descansar mais, você quer ter liberdade, você quer ir e vir quando quiser, e compromissos te impedem disso. Então, nós precisamos de nos confessar humildemente. Não podemos desejar a graça redentora e, ao mesmo tempo, amaldiçoar as dificuldades. É o que a gente faz, reclamando de tudo e de todos. E Deus está trabalhando em nós e nós não estamos enxergando isso. Então Deus cumprirá suas promessas redentoras para a sua vida por meio dessa ferramenta. Ou seja, por meio de situações desconfortáveis que você jamais teria escolhido para si mesmo. Deus é perfeito, Deus é bom. Eu e você nunca escolheríamos as coisas ruins que nos acontecem para moldar o nosso coração. Por quê? Porque não é assim que a gente faz. E qual que é a segunda coisa? Nós precisamos de lembrar o quê? Da cruz. Primeiro você confessa humildemente, Senhor, me perdoa. Meu ídolo está sendo removido e dói. Segundo, olhar para a cruz, meus irmãos. A cruz de Cristo Jesus nos ensina, em verdade poderosamente e encorajadora, que Deus é capaz de tirar o melhor das piores coisas. Na matemática de Deus, a pior tragédia da história, que foi o quê? A condenação injusta, a tortura e a execução do único homem perfeito que já viveu, se tornou na melhor coisa que nos aconteceu. O sacrifício de Jesus, que definitivamente pagou nossa pena e nos deu vida, o que parecia uma grande derrota, se tornou na imensa vitória divina de todas as eras. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, Ele é o especialista.
Por isso que Ele é soberano, por isso que Ele é Deus. Tudo está debaixo do controle soberano, poderoso, perfeito de Deus. Eu li e não passei, ó. Então esses momentos difíceis, porém, nunca são um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim indicação que sua graça transformadora está em ação. Amém?